Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. São 19 horas e 2 minutos desta quarta-feira, dia 23 de setembro de 2020. Nosso assunto de hoje é o capítulo 24 da Confissão de Fé de Westminster, cujo título é Do Matrimônio e do Divórcio. Fica aí conosco que nós vamos tratar dessa matéria daqui a pouquinho, depois da oração. Santo Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade de estudar a Tua Palavra e inteirarmos sobre as doutrinas resultantes desta mesma palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu prezado irmão, minha querida irmã, são dois assuntos um tanto quanto complexos. Primeiro, o matrimônio, e o segundo, o divórcio, que é o fim do matrimônio. Tanto um quanto o outro tem a sua referência bíblica, tem a sua referência doutrinária, tem a sua referência legal, porque há assuntos que eles não se circunscrevem apenas ao âmbito religioso. Eles têm uma forma de serem vistos também no âmbito civil. E eu procurarei, na medida do possível, falar abrangendo o aspecto religioso, o aspecto bíblico, mas também o aspecto civil desses dois assuntos, o matrimônio e o divórcio. Bom, a minha base aqui, obviamente, é a Bíblia. Eu sou um pastor presbiteriano e a minha ótica sempre será a bíblica. Mas eu não posso deixar de lançar mão das contribuições que vêm de fora da Bíblia e que dizem respeito ao comportamento, à conduta da sociedade atual. Então, você me verá usando expressões, algumas delas ligadas às nossas leis, inclusive uma delas ligada à Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 226. Eu vou falar um pouquinho desse artigo e tratar desse assunto à luz, portanto, da Bíblia, à luz da nossa confissão de fé e da nossa Constituição, ou das nossas leis, né, das leis brasileiras que dizem respeito ao matrimônio. A Constituição é uma delas, mas vou falar também de Código Civil e por aí vai, tá bem? Então vamos juntos aqui, vem comigo, vamos lá. Vou item a item da nossa confissão de fé, e à medida que este item perpassar outras normas, a norma legal, a norma bíblica, a norma da Constituição, a norma da lei civil, eu farei referência a essas normas. O primeiro item diz assim: o casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Ao homem não é lícito ter mais de uma esposa, nem a mulher mais de um marido ao mesmo tempo. Bom, e já nesse início aqui, eu terei que fazer referência não somente à Bíblia, mas também à lei. A lei, inclusive, tem uma parte aqui que perpassa o que diz o Código Penal. Tem até Código Penal aqui nesse item. Se não, vejamos, o casamento deve ser feito entre um homem e uma mulher. Esta é a palavra bíblica e a palavra da nossa Constituição. Da nossa Confissão de Fé de Westminster. Mas você sabe o que diz a nossa Constituição brasileira? Vou pegar aqui a Constituição e vou ler para você o artigo 226 da Constituição da República Federativa do Brasil. Olha só o que diz o artigo 226. A família
a base da sociedade tem especial proteção do Estado. O casamento é civil e gratuita a celebração. O casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Parágrafo 6º, o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio e por aí vai. Mas o que eu quero trabalhar aqui com você é o seguinte: quando a Constituição da República Federativa do Brasil fala lá no parágrafo 3º, para efeito da proteção do Estado é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher. Sabe por que eu estou mencionando isso aqui? Porque esse texto ele passou pela chamada mutação constitucional. Tu sabes o que é uma mutação constitucional? Vou te dizer. A Lei 9.668, de 99, em seu artigo 28, ela trata da possibilidade de a Constituição ter uma interpretação em um dos seus artigos, ou mais dos seus artigos, enfim, em que o artigo ele não é modificado literalmente, ou seja, ele continua com a mesma letra, com as mesmas palavras, mas recebe uma nova interpretação de acordo com as modificações sociais, de acordo com o entendimento da sociedade. Então, por exemplo, quando a Constituição foi redigida, foi promulgada lá em 5 de outubro de 1988, essa palavra aqui, homem e mulher, para ambos terem uma chamada união estável, que é uma outra forma de formação da família, quando a Constituição foi promulgada, portanto, pouco se pensava, ou nada se pensava, em união entre homossexuais, em uniões homoafetivas. Pois bem, esta mutação constitucional a que me refiro leva o legislador, especialmente o julgador, o Supremo Tribunal Federal, a estender o entendimento disto aqui para as uniões homoafetivas. Então, hoje em dia, eu posso ter, por exemplo, uma união estável entre duas pessoas do mesmo sexo, sejam eles, né, homem com homem, mulher com mulher, e está tudo dentro da lei. Isto se chama mutação constitucional. A letra da lei está ali. A letra da lei está ali. Não houve mudança de uma vírgula, mas houve uma reinterpretação da maior corte do Brasil para estender esse direito às uniões homoafetivas. Eu me fiz entender? Pois bem, então olha só, eu li apenas o primeiro item da nossa Confissão de Fé de Westminster. Vou reler para você. O casamento deve ser entre um homem e uma mulher. E aí eu tive que ir à Constituição da República Federativa do Brasil para dizer que este homem e mulher pode ser estendido a homem com homem e mulher com mulher pela mutação constitucional. Ao homem não é lícito ter mais de uma esposa, e agora eu vou mencionar uma outra lei. É a lei penal. No Brasil não se admite a bigamia. Ou bigamia, quer dizer, é o mínimo de um índice de poli, né? Porque se você estiver pensando na poligamia, o menor número que já inicia a poligamia é a bigamia, quer dizer, um homem com duas mulheres, por exemplo. Não é? Então,
Porque se ele tiver três, naturalmente, tendo três, tem também duas. Se tiver quatro, tendo quatro, tem três, tem duas. Enfim, a bigamia é o menor número que a lei proíbe desses relacionamentos para a união conjugal. A lei, inclusive, a lei penal, diz que é crime a bigamia. Se não me engano, é o artigo 335, mas eu não estou preocupado com o artigo, não. Eu só quero dizer que está lá na lei penal que um homem só deve ter uma mulher por vez. Por vez. Por que eu digo por vez? Porque a lei ela permite a dissolução da união conjugal. A lei civil ela permite a dissolução do casamento. É uma lei que ela teve início lá em 1977. Foi uma proposta do então senador Nelson Carneiro. E esta lei ela entrou em vigência em 1977, a lei do divórcio. De lá para cá, perfeitamente aceitável na lei civil o divórcio. Mas o que é que a nossa confissão de fé diz? O que ela diz? Repito aqui. O casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Ao homem não é lícito ter mais de uma esposa, nem a mulher mais de um marido ao mesmo tempo. Por que o legislador da nossa confissão de fé, por que ele, o doutrinador, melhor dizendo, por que ele se preocupou em falar ao mesmo tempo? Porque existe a morte nesse meio. O viúvo pode se casar de novo, não é? E como há o divórcio, depois do divórcio, se pode casar de novo nas condições que nós vamos ver aqui, tá? Muito bem. Item 2. O matrimônio foi ordenado para o auxílio mútuo de marido e esposa, para a propagação da raça humana por uma sucessão legítima, e da igreja por uma semente santa e para evitar-se a impureza. Olha só, isso aqui é mais claro do que andar para frente, mas a gente vai destrinchar isso aqui. Veja só. Um dia desse eu estava vendo um filme de um camarada. O camarada tinha duas famílias. Rapaz, tinha duas esposas e uma não sabia da outra. Rapaz, mas o camarada fazia um esforço terrível para atender as duas esposas, para agradar a ambas, e ele fazia o tipo do camarada assim, muito dócil, muito amável. Você pode notar, quando alguém está meio em erro, essa pessoa fica dócil, fica amável, fica gentil, e o camarada era amabilíssimo com ambas as esposas. No final ele terminou sozinho. No final do filme ele termina sozinho. Mas veja só, dá para passar pela cabeça que alguém possa sustentar de uma forma exaustiva, de uma forma abrangente, mais de uma esposa, mais de uma mulher? Tem que ter tutano para fazer isso, né? Pois é, a lei civil, a lei religiosa, a nossa lei presbiteriana, a nossa confissão de fé de Westminster, ela diz que não se deve, né? Não se deve ter mais de uma esposa, como eu já vi no primeiro item, e o matrimônio ele foi ordenado por Deus para o auxílio mútuo de marido e esposa, para a propagação da raça por uma sucessão legítima e da igreja por uma semente santa e para evitar-se a impureza. Ora, a propagação da raça, a procriação, o nascimento de filhos, tudo isso deve acontecer na constância do casamento. É mais inteligente, é mais puro, é santo, é correto. Porque se o camarada não tem um compromisso, dois adultos, vamos imaginar aqui, dois adultos, um não tem. Não, tudo bem, a gente vai ficando, vai levando a vida, deixa a vida nos levar, um vai ficando ao lado do outro e não tem o compromisso do matrimônio, do casamento. Você acha que este ambiente, que esta ambiência, ela é propícia
para a geração de um filho e de uma filha? Não, não é, não é. Isso não vai dar em boa coisa. Não vai dar em boa coisa. É necessário haver um compromisso entre um homem e uma mulher, e esse compromisso de preferência de forma pública, porque o casamento é um contrato público que você faz com alguém. Lá, inclusive, a celebração do casamento exige que o ministro faça isso em lugares que possam ser visitados por quaisquer pessoas. A gente coloca isso no termo de casamento. Este recinto, este casamento, ele se realiza em recinto aberto e franqueado a quaisquer pessoas. É uma cerimônia pública. Evidentemente que hoje são feitos os casamentos em salão de festa, com número ali regrado de pessoas por causa, né, da contenção de despesas, mas o correto é que o casamento seja feito em lugares públicos para que todos ali possam estar presentes se assim desejarem. Inclusive aqueles que querem se opor à realização daquele casamento. Ora, casamento é o lugar próprio para a propagação da raça, para evitar a impureza. O homem que sai por aí desfilando a sua potência sexual com várias mulheres, ele está se colocando numa condição de impuro e pode também, em consequência disso, gerar uma doença, gerar uma enfermidade no outro e levar a doença para casa também. Então, tudo isso tem que ser visto, e este item da nossa confissão de fé, ele previne essa impureza, essa questão que fica de instabilidade de um lar que tem filhos, mas que os pais não têm compromisso um com o outro. Sabe onde vai dar isso? Lá nas varas de família. Aí vai ter mulher pedindo pensão lá na vara de família. O magistrado lá, por favor, sentencia aí que aquele sem vergonha que me deixou pague pensão para o filho dele, para a filha dele. Enfim, é coisa mais ou menos assim. Vai terminar nas varas de família. Terceiro item. A todos os que são capazes de dar um consentimento ajuizado, é lícito casar. Mas é dever dos cristãos casar somente no Senhor. Portanto, os que professam a verdadeira religião reformada não devem casar-se com infiéis, papistas ou outros idólatras. Nem devem os piedosos prender-se a julgo desigual por meio do casamento com os que são notoriamente ímpios em sua vida ou que mantêm heresias perniciosas. Bom, isso aqui arredondando essa palavra é o seguinte: crente casa com crente, não crente casa com não crente. Aí você vem com aquela história assim: mas ele é tão bonitinho, que gracinha aquele camarada, eu quero me casar com ele. Pastor, posso me casar com ele? Pode. A lei civil permite você. A Bíblia te recomenda que você vai ter uns probleminhas. Mas se você se acha suficiente para vencer esses probleminhas que você vai ter, bola para frente. Quais são os probleminhas? Meu querido marido, eu estou indo para a igreja. De novo você está indo para a igreja? Você já foi de manhã, mulher? Por que você vai de noite também? Marido, eu estou indo para a reunião da Sociedade Auxiliadora Feminina, às 3 horas da tarde, lá em Madureira. Mas, de novo, você já não foi no domingo? Você vai durante a semana também? Enfim, esse julgo desigual, quer dizer, você viver dentro da mesma casa, com um pensando de uma forma, outro pensando de outra, parece que você vai ter uns probleminhas. Mas, com tudo isso, vá lá. Você pode, por exemplo, ser instrumento de Deus para a conversão daquela pessoa. Pode. Eu não estou dizendo que vai ser. Até porque você sabe muito bem o seguinte, que você se une a uma pessoa e aos poucos você vai naturalmente mostrando que você tem defeitos também. Sabe aquela pessoa que era perfeita lá no início do namoro? Você era perfeita aos olhos do outro.
Depois que você se casa, você relaxa um pouco, talvez, e vai mostrando, vai colocando as asinhas de fora, e vai mostrando que você tem defeitos também. Você, homem, e ela, mulher, né? Todos temos defeitos, graças a Deus, né? Poderíamos até dizer assim, somos pessoas que não somos perfeitos, e por essa razão, nós de vez em quando apresentamos os nossos defeitos. Veja só, a questão aqui, inclusive, fala assim, olha, crente casa com crente, e o crente não deve casar com papistas. Você sabe o que está dizendo aqui? Essa Constituição, essa confissão de fé que eu estou lendo, ela foi produzida de 1643 a 1649, na abadia de Westminster, na Inglaterra. Naquela época, tudo que cheirasse a catolicismo romano deveria ser colocado aqui para os protestantes evitarem. Tudo que pudesse dar a ideia de que era coisa vinda dos católicos romanos, a nossa confissão de fé, ela proibia. E o papista aqui é o católico. O papista aqui é aquela pessoa que segue o Papa. O Papa é o pontífice da Igreja Católica. Então, essa referência aqui, com o tempo, ela não foi, ela passou a ser um tanto quanto amenizada. Mas ainda há orientação nas igrejas protestantes que os protestantes casem com os protestantes, que os católicos casem com os católicos, que os umbandistas casem com os umbandistas. Parece até um tanto quanto lógico que assim se proceda, porque se minimizam, ou pelo menos parece, não é? Que você entra num caminho de minimizar os problemas que poderiam acontecer. Eu quero dizer a você o seguinte, que o ser humano, quando resolve se casar, ele deve entender o seguinte, rapaz, vamos imaginar uma pessoa que case aos 25. Ele com 25, ela com 23, aproximadamente. Você viveu 25 anos da sua vida dirigindo o seu caminho, o seu destino, praticamente sem dar satisfações a ninguém. E ela também, com 23 anos de vida, sem dar satisfação a ninguém. Agora, a não ser os pais, né? Mas os pais é uma outra história, um outro tipo de relacionamento. Agora, você é exclusivo de alguém. A sua vida está ligada até que a morte os separe a uma outra pessoa. Então, esse início de uma nova convivência não é uma coisa muito fácil, não. Passa o tempo e alguns não se adaptam. Há pessoas. O próprio apóstolo Paulo diz assim: se você não é digno desse ministério, não entre nele. O Paulo chega a ponto de dizer o seguinte: quem casa a virgem a filha faz bem, quem não a casa faz melhor. Paulo chega a dizer que é melhor não se casar. Há pessoas que seria melhor que elas não se casassem, porque elas não sabem viver nesse âmbito dessa sociedade conjugal e que tem a prestação de contas, você não pode fazer o que quiser, você está ligado a uma pessoa até que a morte os separe. Assim que diz a Bíblia, né? E assim que deveria ser. Pois bem? Então, vamos caminhar, vamos passar adiante? Agora, tem uma coisa que ele comenta aqui, é que o casamento deve ser feito por uma pessoa que seja capaz de dar um consentimento ajuizado. O que é isso aqui? Bom, veja só. O casamento, ele é um contrato, né? Embora alguns não gostem muito dessa expressão, mas ela vem lá da lei civil. É um contrato que você faz com uma outra pessoa. Um contrato de comunhão plena de vida. Assim começa o artigo 1511 do Código Civil Brasileiro. O casamento é uma comunhão plena de vida. E isso você deve fazer, sabendo o que está fazendo. Você não pode ser um desajuizado. Você não pode ser um louco. Você tem que saber o que está fazendo. É um contrato que você está assinando.
E o contrato, todo contrato, ele exige esta expressão livre da vontade. Quem casa tem que saber que está querendo casar. Por que você acha que ou o magistrado civil, ou o ministro do evangelho, ou o padre, quem celebra uma cerimônia de casamento, qual a primeira pergunta que normalmente se faz quando os noivos já estão no altar? É de livre e espontânea vontade que tu, fulano de tal, recebes pela tua mão esquerda, perdão, mão esquerda não, tem que ser a mão direita, tomas pela mão esquerda, ou recebe como sua esposa, esta que tu tomas pela mão direita. Eu me corrijo aqui, porque o certo é que o noivo ele esteja à direita da noiva. Esse é o certo, porque ela ficaria debaixo do coração dele, compreende? Então deixa eu corrigir essa minha fala aqui. Ele tem que ficar à direita dela. Então ele a tomará pela mão direita dela e ele a segurará pela mão esquerda dele. Agora está corrigido, fiz aqui a minha mea culpa. Tá bem? Então, veja bem, quando o magistrado pergunta, quando o pastor pergunta, quando o padre pergunta, é de sua livre vontade, é porque essa pessoa que se casa precisa expressar livremente que quer fazer aquilo. Se for alguém desajuizado, não pode fazer, não deve fazer. Tá bem? Muito bem. Item 4. Não devem casar-se as pessoas entre as quais existem graus de consanguinidade ou afinidade proibidos na palavra de Deus. Tais casamentos incestuosos jamais poderão tornar-se lícitos pelas leis humanas ou consentimento das partes, de modo a poderem viver juntas como marido e mulher. Veja, meu irmão, isso aqui também está amparado pela lei civil. O Código Civil faz referência a quem pode se casar. Melhor dizendo, o Código Civil faz até uma restrição de quem não pode se casar. Eu vou ler aqui para você o artigo, se não me engano é 1521, estou chegando nele aqui, diz assim: não podem casar. Então tem aqui uma proibição da lei civil. Os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil. Um filho não pode casar com a sua mãe, ou a filha com o seu pai. Os afins em linha reta. Então, o genro não pode casar com a sogra, por exemplo. O adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem foi do adotante. Deixa-me ver mais uma proibição. Os irmãos unilaterais ou bilaterais e demais colaterais até o 3º grau, inclusive. Então, irmão não pode casar com irmão. Então, há aqui as proibições consanguíneas. E também diz que não podem se casar as pessoas casadas. E você fala assim, mas por que o Código Civil tem que falar uma coisa tão lógica? Quem já é casado não pode se casar, enquanto aquele casamento anterior perdurar. Então, é contra a lei civil e contra a Bíblia também esse casamento, se você já é casado. Agora, eu vou começar a entrar aqui numa área que é a área da dissolução do casamento. Até agora eu falei do casamento em si. Agora eu vou falar da dissolução do casamento. Diz assim o item 5. O adultério ou fornicação cometido depois de um contrato, sendo descoberto antes do casamento, dá à parte inocente justo motivo de dissolver o contrato. No caso de adultério depois do casamento, à parte inocente é lícito propor divórcio
e depois de obter o divórcio, casar-se com outrem, como se a parte infiel fosse morta. Bom, eu estou falando de doutrina, doutrina seguida pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Não é? Porque a nossa Confissão de Fé de Westminster, olha aqui o livro, Confissão de Fé de Westminster, essa confissão, ela é um resumo das doutrinas aceitas pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu releio aqui. O adultério ou fornicação cometido depois de um contrato, sendo descoberto antes do casamento, dá à parte inocente e justo motivo de dissolver o contrato. Bom, há pessoas que fazem um contrato pré-nupcial. E se na constância desse contrato houver um adultério ou fornicação, a parte inocente pode dissolver, rescindir o contrato. Você deve estar pensando num caso bíblico, né? Você deve estar pensando na situação. O que viria a ser marido de Maria, Maria, mãe de Jesus, né? José, pai adotivo, vamos dizer assim, de Jesus. Quando ele soube que Maria estava grávida, ele intentou secretamente deixá-la. Se lembra disso? Lá em Mateus, capítulo 1, versos 18 até 25, esse texto fala dessa intenção de José. Aí o anjo falou assim, José, não faz isso não, porque o que está gerado em Maria é obra do Espírito Santo. Maria, ela estava grávida por uma ação do Espírito Santo, e não porque ela tivesse tido relação sexual com algum homem. Foi um milagre aquilo ali. Né? Todo mundo que crê na Bíblia crê nesse milagre. Agora, evidentemente que José, ele pensou de uma forma que qualquer ser humano, no caso dele era homem, mas poderia ser mulher também, pensaria. Peraí. Nem me casei com essa mulher, não tive nada com ela, e ela já está grávida? Não fui eu. Obviamente que foi um outro homem. Não vou me casar com uma mulher que já mostra uma infidelidade antes do casamento. E pensou deixar Maria secretamente. Isso, na nossa lei civil, é possível que haja um contrato pré-nupcial e nesse contrato pré-nupcial haja uma infidelidade. Vai dar curso a isso aí? Vai adiante esse casamento? E se acontecer depois do casamento? Se acontecer depois do casamento, ou adultério depois do casamento, diz aqui a nossa confissão de fé que a parte inocente pode dissolver aquele casamento e ela pode se casar de novo. Mas proíbe que a parte adulterina se case de novo. Então, pensa bem. Você pode até desrespeitar a lei da igreja e se casar de novo. Mas você vai levar essa pedrinha aí nas suas responsabilidades diante de Deus, porque a lei presbiteriana, a nossa confissão de fé de Westminster, ela diz que não pode. Mas não dava mais. Bom, esse negócio de não dar mais, o que não é não dar mais? Você disse lá no início que era para sempre. Mas ela não. Eu atendi, quer dizer, atendi não, né? Tomei conhecimento de uma situação, de um caso, inclusive dentre as aulas que ministro lá no seminário, tomei conhecimento de uma situação em que ele quis se divorciar da sua mulher porque ela, no início, era mais gordinha e emagreceu. É isso mesmo. Ela era gordinha, ele gostava de mulheres gordinhas, ela emagreceu, ele quis se divorciar dela. Pode isso? Pode. Aconteceu. Isso é motivo para o divórcio? Na cabeça desse homem, sim. Né? Então, hoje se divorcia pelos motivos os mais inimagináveis, os mais
complexos possíveis. Ah, eu me divorciei dele porque ele não sai mais comigo, a gente não passeia junto. Quer dizer, várias situações podem levar um casal a desejar o divórcio. Agora eu pergunto a você, são todas elas situações sérias? São todas elas situações que realmente ensejariam o divórcio? O texto aqui da Confissão de Fé fala do adultério. E fala também de uma outra coisa chamada deserção obstinada. É aquela que o camarada chega e diz o seguinte: você quer saber uma coisa? Olha para mim. Aí a mulher olha para ele. Eu não tenho olhos verdes, não é isso? Tá notando que eu não tenho olhos verdes? Então não quero mais nada contigo. E você também não tem olhos verdes, então não quero nada a ver contigo mais. Quero me divorciar de você. Se o motivo é justo ou não, vários casamentos têm chegado à dissolução por essa razão. Mas há outras questões que muitas vezes não são trabalhadas. Por exemplo, quando há um casamento em que há agressão física, quando há um casamento em que a mulher apanha do marido, e outra situação que talvez as estatísticas dizem muito pouco sobre isso, maridos que apanham da esposa, mas apanham mesmo, apanham bonito da esposa. Esse casamento pode prosperar? Pode. Parece que não. Mas, veja, já se tentou, já se esgotaram as instâncias para se resolver esse problema? O casal já procurou ajuda? O problema todo, meu querido irmão, é o seguinte. Quando acontecem aquelas briguinhas tolas, né? Tem casais que brigam por tudo, né? Brigam por tudo. O importante é brigar. Então, sempre brigando. Aquelas briguinhas desnecessárias que vão desgastando a relação. Aí o casal, não vou procurar ajuda, por exemplo, pastoral, não. Não vou procurar, não. É só uma briguinha. No dia seguinte briga de novo. Chega um determinado momento que um pega de uma faca e enfia na barriga do outro. Sabe por quê? Porque essas coisas que vão sendo alimentadas dia a dia e não são resolvidas e não são solucionadas, geram uma ação desproporcional num determinado momento da vida. Então, o momento de pedir ajuda talvez seja aquele onde o menor sinal seja dado. E aí vai ao conselheiro, o conselheiro fala assim, parece que não é nada tão grave assim, mas fica de antena ligada. Antena ligada. Quando um agride o outro, normalmente as agressões começam com palavras. Depois elas partem para a chamada agressão física. E aí eu pergunto a você, pode prosperar essa relação? Qual conselheiro diria assim, não, continue ali firme, casado, aguenta firme ali. Se vier a mim, eu mando logo ir à primeira delegacia possível e dizer assim, ele tem um camarada lá dentro de casa que todos os dias quer me agredir. Ou tem uma mulher lá dentro de casa que todo dia quer me agredir. Eu quero deixar registrado isso aqui, eu quero proteção. Quero proteção, eu quero que esse indivíduo ou essa pessoa fique distante de mim o maior espaço físico possível. Então, mas e a minha consciência cristã? Veja só, meu irmão. Eu, como pastor, eu quero que você siga a Bíblia, porque eu sigo a Bíblia, quero seguir a Bíblia. Agora, eu não quero que você morra. Não quero que você morra. Se o teu casamento é um casamento de morte, eu não quero que você morra, não. Está bem? Então, preste atenção nisso. Não quero que você morra. Quero que você resolva o problema conjugal que você tem. Se eu puder ajudá-lo, ao longo desses 28 anos de ministério pastoral, eu já aconselhei a muitos casais, já fiz trocentos casamentos, aproximadamente uns 75 casamentos, mais ou menos, que eu já celebrei. Normalmente eles são precedidos de um curso de noivos, em que eu falo desses assuntos e outros mais. Enfim,
Eu tento prevenir de algumas coisas que você precisa já ir para o casamento sabendo que é um pouquinho complexo esse negócio, essa união, esse contrato aí celebrado, contrato de casamento, ok? Então, quando há adultério, praticamente você vê que o negócio já degringolou. Item 6. Posto que a corrupção do homem seja tal que o incline a procurar argumentos a fim de indevidamente separar aqueles que Deus uniu em matrimônio, contudo, nada senão o adultério é causa suficiente para dissolver os laços do matrimônio, a não ser que haja deserção obstinada que não possa ser remediada nem pela igreja nem pelo magistrado civil. Para a dissolução do matrimônio é necessário haver um processo público e regular, não se devendo deixar ao arbítrio e discrição das partes o decidir em seu próprio caso. Muito bem, aqui a lei doutrinária ela fala desse processo. Né? Na lei civil já há formas de dissolução do casamento que nem precisem mais desse processo todo. Há divórcios extra, não é? Judiciais. Você vai lá no cartório, eu quero me divorciar dessa mulher ali. Tem bens a partilhar? Não. Tem filhos menores? Não. Então, toca o barco. Assina aqui, assina ali, está divorciado. Pouco tempo. Né? Porque a lei civil ela tem uma forma de ver, diferente da lei da igreja. A lei da igreja ela tenta retardar um pouco essa decisão para que os casais estejam bem convencidos, convictos de que devem fazer isso mesmo. Tá? Porque senão fica aquela decisão intempestiva, aquela decisão que não foi temperada com sal, aquela decisão que não foi devidamente acurada e não deve acontecer dessa forma. O último item do nosso texto aqui é, deixa eu reencontrar aqui porque 24. Muito bem. Vamos para o último item. Ah, sim, é esse que eu já li. Foi o último item. O último item. Posto que a corrupção do homem seja tal que a fim de indevidamente separar aqueles que Deus uniu em matrimônio, contudo nada senão adultério. Porque a nossa doutrina fala o seguinte, não é qualquer coisinha que deve levar ao divórcio, não. Não é qualquer bobagem que às vezes os casais passam que deve levar ao Deus uniu, o homem não deve separar, só a morte de um dos cônjuges, ou de ambos os cônjuges, é capaz de dissolver a união conjugal. Esse deve ser o pensamento do crente, esse deve ser o pensamento de quem começa a namorar. Se eu me casar com essa pessoa, eu quero viver ao lado dela a vida toda. E dia a dia eu vou procurar ser melhor para ela e ela deve procurar ser melhor para ele também. Me lembro, e já estou caminhando para o final, uma expressão utilizada por um padre da Ordem dos Franciscanos. Este padre foi entrevistado no programa Jô Soares 11h30, se não me engano, na época que o João Soares estava no SBT. Foi mais ou menos assim. O padre diz que nos aconselhamentos pré-nupciais ele costumava chegar aos casais e dizer assim: se vocês querem ser felizes, não se casem. E aí cada um deles, os noivos, arregalava os olhos assim, meu Deus, um padre me aconselhando a não casar. E aí ele completava a frase: mas se vocês querem fazer um ao outro feliz, então se casem. Aí vinha aquele sorriso no rosto. Porque o tom que deve levar o casamento
O objetivo da união conjugal é que um trabalhe para a felicidade do outro, usando inclusive princípios bíblicos. Um deles é: aquilo que os homens querem que os outros lhe façam, que esses homens façam aos outros. Assim como você acha que deve ser tratado, que você trate o outro dessa forma. Assim que deve ser o casamento, assim que deve ser a união conjugal. Eu espero ter ajudado você a refletir, a pensar sobre este assunto, a organizar aí os seus pensamentos, organizar a sua vida, e que você viva cada vez mais feliz ao lado dessa pessoa que está ao seu lado e que foi colocada aí, cremos, pelo próprio Deus. Chegou a hora daqueles acenos. Quem está conosco ainda neste momento, eu aceno aqui para Márcia Guimarães. Que Deus abençoe sua vida, querida Márcia Guimarães. Vilma do Nascimento, um abraço, Vilma do Nascimento. Como está aí, Botafogo? Está tudo bem por aí? Maria das Graças, Deus abençoe sua vida, Maria das Graças, e guarde seu coração. Fabiana Ramos, alô Fabiana, Deus te guarde. Mais uma cena aqui. Marcos e Thaís Abreu, Deus abençoe a vida de vocês. Né? Mário Estrela, que já passou por aqui. Carla Costa, Deus te abençoe, Carlinha, Deus guarde seu coração. Fatinha Estrela, Deus abençoe. Mari Estrela também. Esther Rezende, Isabel Cristina, Cleia, Lúcia Moreira, Josimar, meu caro pastor Josimar Guldar, Deus o abençoe. Manuel Correia Nadim, Deus abençoe, Manuel Correia. Muito bem, todos que passaram por aqui, eu dei o meu alô e meu aceno. Que Deus abençoe a vida de vocês e guarde o coração de todos vocês. Na próxima semana tem mais, se assim Deus permitir. Um grande abraço.